Pessoal do primeiro ano, como é que vocês estão? Né? Estão vendo esse carão bonitão aqui? Professor Giuseppe na área, tá? Hoje nós vamos complementar um estudo vetorial que nós começamos em aulas anteriores, tá? Inclusive, né, mandei uma leve de exercícios da apostila para vocês fazerem, para começar a praticar bem essa questão de vetores. Nós falamos basicamente a semana sobre dois métodos. O método do polígono e o método do paralelograma. Eu tenho certeza que vocês lembram, né? O método do polígono, se eu tenho dois vetores aqui, eu coloco um após o outro e acho aqui a resultante, né? No método paralelograma eu parto eles do mesmo ponto. Um aqui e outro aqui, eu projeto aqui e acho a resultante. Então você viu que esses dois métodos, tanto do polígono quanto do paralelogramo, eles são utilizados muito para você relacionar vetores, tá bom? Então, eu preciso que vocês comecem a praticar um pouquinho, né, principalmente os exercícios que eu mandei para vocês, para entender basicamente o que como que eu faço uma soma de vetores, uma soma vetorial. Agora, é muito importante perceber que em algumas situações, tá, nós vamos fazer uma coisa meio contrária. Nós vamos fazer uma decomposição de vetores. Então, nossa aulinha de hoje, tá, gente? Nossa aulinha de hoje, ela está voltada exatamente nisso aí, na decomposição de vetores. Por exemplo, vamos supor que um dia você esteja caminhando por uma rua deserta, num dia escuro, né, chuvoso. De repente você olha para o muro e vê esse desenho aqui. Um desenho de um vetor. Vou botar aqui um vetor X, qualquer que seja ele. Tá? Aí eu pergunto, meu Deus, o que eu posso fazer com esse vetor? Calma, calma que eu respondo. Esse vetor, ele logicamente pode ser decomposto. O que é decompor um vetor? Gente, decompor um vetor é você levar, né, esse vetor para duas componentes. Olha bem, duas componentes. Isso aqui é importante que você aprenda, tá? Como que eu faço essas componentes? Você imagina aqui, nesse ponto, um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano e faz a projeção desses vetores na horizontal e na vertical. Por exemplo, projetei aqui, ó, achei aqui um vetor B, vou botar aqui vetor A só para ficar bonitinho. Um vetor A, eu achei aqui o vetor A com a componente X. Puxei para cá, achei aqui um outro vetor. Esse vetor aqui é o vetor A com a componente Y. A X e a Y, tá, gente? São componentes do vetor A. Então, sempre que você tiver um vetor inclinado, você pode decompor na horizontal e na vertical. Então, recapitulando, peguei o vetor, onde ele iniciou, eu coloquei um plano cartesiano e fiz a decomposição. Logicamente que não há necessidade de você colocar esse plano cartesiano, né? Porque se você, por exemplo, tem um vetorzinho, tem um vetorzinho aqui muito doido. Você pode muito bem fazer isso aqui, ó. Projeta na horizontal para achar a componente X, né? Vamos chamar de vetor V, ó, Vx, e projeta na vertical para achar a componente Vy. Então, Vx e Vy são componentes desse vetor, tá? Então, ó, Vx e Vy são as componentes do vetor. Isso aqui, tá, gente? Muitas vezes no estudo das leis de Newton, nós vamos ter que fazer decomposição de vetores. Então é importante que você entenda que para decompor, sempre você pega o vetor e projeta na horizontal e na vertical. Na horizontal você chama de componente X, na vertical de componente Y, tá? O grande problema, tá, gente, é que você percebeu que eu tenho um ângulo aqui formado em relação à horizontal. Então essas componentes X e Y, tá? Elas vão obedecer a uma situaçãozinha. Primeiramente, você viu que o AX aqui, em relação a esse triângulo formado com A e AX, ele é um cateto adjacente. Então eu utilizo o cosseno, né? Eu posso falar que o cosseno de alfa, só para que a gente possa entender, é o cateto adjacente, isso aqui é da matemática, sobre a hipotenusa. Que passando para cá, eu acho a minha componente X, que é o A, vezes o cosseno referente, o alfa. Então, sempre que eu quiser a componente X, eu pego o vetor A, que é o vetor aqui, o vetor original, e multiplico pelo cosseno do ângulo. Usando o mesmo princípio aí,
Para achar a y aqui, eu pego a componente A e multiplico pelo seno referente o ângulo. Porque você viu que o AY aqui seria isso aqui do triângulo que é o cateto oposto. Então eu utilizaria seno. Então, gente, sempre que eu quero fazer as componentes, a x é a vezes cosseno, a y é a vezes o seno do ângulo formado. Então aqui se eu falasse, quero saber aqui quais são as componentes Vx e Vy. Muito fácil, ó. Vx é igual a V vezes o cosseno referente ao ângulo alfa, né? E o que é Vy aqui? Vy é V vezes o seno de alfa. Então relaciono y ao seno e x ao cosseno, desde que o ângulo formado aqui seja em relação horizontal, tá, gente? Seja em relação horizontal, que é o que nós vamos fazer normalmente, beleza? Isso aí são as componentes do vetores, tá? Então eu espero que você tenha entendido bem, porque nas nossas próximas aulas isso aí será muito intenso, falou? Então não deixe de participar da live na quinta-feira, estou esperando vocês, tá? E não deixe de fazer as atividades que eu passei, porque é assim que você vai treinar e ficar bom em física, ficar um gênio na física que nem eu. Um abraço a todos, muito obrigado.